É difícil, mas eu vou ficar com o Botafogo com mais moral. É. Apesar do 8-2 do Flamengo, pelo fato do Botafogo não perder a 11 jogos e ter conquistado ontem... Tem aquele argumento de só estar pegando o Audax, pegando os times menores do campeonato da Taça Rio. Mas já pegou um São Paulo, já pegou um Bahia, esse Ipiranga aí. É um Flamengo que ainda precisa de um encaixe muito melhor. O Botafogo tem uma definição, né? As melhores peças estão no Flamengo, mas o encaixe coletivo, o trabalho do Botafogo tem apresentado uma melhora. A campanha do Botafogo no ano é melhor que a do Flamengo. O Flamengo jogou 24 jogos, venceu 14, empatou 2 e perdeu 8. Ele tem 61% de aproveitamento. O Botafogo, 23 jogos, um jogo a menos, uma vitória a mais, 15, 2 empates a mais, 4 derrotas a menos. Rapaziada, a imprensa colocando aí o Botafogo como favorito, hein? Estão cutucando a onça com vara curta. O Atirson foi coerente. Vamos ver o Atirson também. Tá bem bacana o programa. Assiste até o final. Tem um compilado aí com os melhores momentos deles falando de Flamengo na ESPN, Jovem Pan. Tem aí também no Donos da Bola. Tá bem legal o programa. Assista até o final. Se inscreva, companheiro. Quando você se inscreve, você ajuda demais. Olha aqui, ó, vamos mudar esses números. Mais de 70% das pessoas estão assistindo, estão gostando, não tá inscrito. Se inscreve, aciona o sino e deixa o like. O like é primordial para o canal. Deixa o like, beleza? Não esquece do like, é de graça, belezinha? Então vamos embora pro vídeo. Vamos falar então sobre esse clássico entre Flamengo e Botafogo, domingo no Maracanã, 4 horas da tarde. O Flamengo encerrando agora na parte da manhã esse treinamento. O Botafogo também treinando agora de manhã para esse jogo. Dois times que chegam com a confiança em alta, estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo goleou o Maringá por 8-2, esse Flamengo que o Sampaoli quer tornar invencível, mas sabe que o caminho ainda é longo, que o time ainda vai oscilar e principalmente ele disse que precisa ainda melhorar muito para esse clássico contra o Botafogo domingo no Maracanã, o primeiro clássico dele no comando da equipe. Sampaoli já jogou pela Libertadores aí no comando do time, pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, vem essa vitória aí de 8-2 contra o Maringá e agora tem o Botafogo pela frente. Fica a expectativa se o Bruno Henrique fica à disposição para esse jogo. Estava com uma tendinite, mas o Flamengo treinando, como sempre, ali, né? Atividade fechada. Botafogo também com atividade fechada mais uma vez. O Botafogo que está em alta também com essa confiança, a gente pode dizer assim. Ontem o técnico Luiz Castro poupou quase todos os titulares. Começou o time apenas com o Lucas Perry entre os 11, né, da equipe titular. Então apenas o goleiro era o titular da equipe, ou seja, os titulares chegam descansados para esse clássico contra o Flamengo, domingo no Maracanã. Botafogo que tem 11 jogos de invencibilidade, são 6 vitórias seguidas, aí completou essa sexta contra o Maringá ontem, vitória por Maringá não, Ipiranga, Maringá foi o Flamengo, e contra o Ipiranga essa vitória por 2-0, no agregado 4-0, ou seja, Botafogo com confiança e vivendo a expectativa também do retorno do lateral esquerdo Marcelo. Vem treinando essa semana, tem essa possibilidade ainda em aberto, mas é uma chance também para o Botafogo que vive um bom momento. Essa questão física, ela pode ser chave no clássico e aí talvez até favorável ao Botafogo nesse caso? Porque a gente tem sentido um problema desse no Flamengo, né? Sim, pode ser. Pode ser uma questão chave, sim. Eu acho que sim, acho que a questão física pode ser um ponto. É um Flamengo que ainda precisa de um encaixe muito melhor. O Botafogo tem uma definição, né? As melhores peças estão no Flamengo, mas o encaixe coletivo, o trabalho do Botafogo tem apresentado uma melhora. Vamos ver. Tô curiosa para ver como que vai ser o desempenho. Ô, Roberta, a gente consegue imaginar qual é a escalação que o Sampaoli vai mandar, vai confirmar para o time do Flamengo nesse jogo? Ou isso é impossível de responder, hein, Roberta? É difícil de responder, eu posso te falar assim, Bruno, isso porque ele varia muito, né, os nomes. Quando ele chegou até na primeira entrevista coletiva, ele falou sobre isso, que poderia entrar com várias formações táticas e ele vem variando, pelo menos mexendo em algumas peças. Eu até, Bruno, trouxe as escalações, as últimas 3 escalações, né, os 3 jogos que o Sampaoli comandou a equipe contra Nublense, Inter e Maringá. E aí no primeiro jogo ele fez aquela opção de colocar o Marinho pela direita, o
Vidal ali na linha da frente dos zagueiros contra o Nublense, deu tudo certo, o Marinho até se destacou naquele jogo. Aí diante do Internacional, ele já mudou o time. O Davi Luiz não jogou por conta de um problema na coxa, aí ele fez ali então a zaga com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira e colocou o Wesley na direita, lembrando o Wesley, o único lateral direito que ele tem agora à disposição, já que o Varela vai passar por uma cirurgia no quadril neste sábado. E aí, contra o Maringá, que foi esse último jogo, ele já foi com 3 atacantes. Então é difícil a gente dizer qual time que o Sampaoli vai levar a campo. A repetição, eu posso dizer assim, vai ser uma certa raridade. Mas olha, nesses 3 formatos aqui que eu falei, contra o Nublense foi 3-5-2, diante do Inter 4-4-2 e agora contra o Maringá 4-3-3. Aí depende do que ele espera para esse jogo contra o Botafogo, mas de fato o Flamengo já mostra aí essa veia ofensiva e é esse DNA ofensivo que o Sampaoli quer colocar, exigindo bastante dos jogadores em relação a isso. Os jogadores já entenderam e até na zona mista esses dias o Pedro foi perguntado sobre isso, né? O Sampaoli é elétrico e ele passa essa energia ali também para os jogadores que corresponderam nesse último jogo, mas agora é clássico, e clássico é clássico, como disse o Luiz Castro, tá tudo dito, parece que não tem favorito, mas as duas equipes em bons momentos. Mas eu não consigo arriscar aqui a escalação do Sampaoli, não. Mas ele vai mexer em uma peça ou outra, mas depende de como é que ele pretende escalar diante do Botafogo. Vai com 3 atacantes, vai com 3 zagueiros, enfim, resta a gente aguardar. Tem muitas possibilidades, Bruno. E não só os nomes, mas os esquemas, né, Mari? E isso sem contar as mudanças que ele faz dentro do próprio jogo do esquema, né? Perfeito. Ele tem experimentado, né, esquemas, jogadores, posicionamento. Muito claro, obviamente, a parte ofensiva dele, e é o que o Flamengo pode entregar de melhor, né, com os jogadores que tem, recuperando alguns jogadores, a importância do Gerson, o Pedro lá na frente, tentando ainda retomar o encaixe com o Gabriel, voltando com o Everton Ribeiro, então ainda é um Flamengo que a gente não consegue desenhar. E no caso dele, eu não sei se tem experimentado, porque ele está tentando buscar algo ideal, né? Ou se a ideia dele é realmente ficar mudando, como ele já falou mesmo em entrevista, né, Eugênio? Acho que a ideia dele é ter ali um grupo de jogadores, que deve ser de uns 15, 16, 17, que são, de certa forma, considerados todos titulares. Então, começa um jogo com um, no outro troca esse, entra... Né? Vamos lá, por exemplo, a dificuldade física do Felipe Luiz. Tá. Mas dá para dizer que ele, em forma, é reserva? Difícil. Não é reserva. Mas também não é reserva o Ayrton Lucas. Teoricamente, os dois são laterais esquerdos. Podem jogar os dois. O Ayrton Lucas... Pode completar. O Ayrton Lucas, você ia falar do Everton Ribeiro. Isso. O Everton Ribeiro é reserva, mas vira e mexe, tem começado como titular. O Marinho, que estava meio esquecido, de vez em quando, tá aqui o Marinho, já foi titular com ele. Cebolinha, é reserva ou não é, ou é titular? E assim vai. Você vai vendo ali as oportunidades. Jogadores de acordo com o momento físico de cada um, de acordo com o adversário, com a estratégia que o Sampaoli acha mais indicada para aquele jogo. Agora vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas é importante que todos estejam jogando e, acima de tudo, é importante que eles consigam gerar juntos futebol. Sabe? Independente de jogar A, B ou C, quem entrar está na sintonia do time. Aquilo que a gente viu o Flamengo fazer muito bem contra o Maringá. Toca, sai, se movimenta, abre espaço, infiltra do outro lado, se apresenta enquanto alternativa para passe, gira o corpo. O Flamengo fez gols lindíssimos. Não foi um 8-2 de gols feios, foi 8-2 com uns 2 ou 3, pelo menos, gols muito bonitos, de confecção de troca de passe, de gira de um lado que está no outro, cadê a defesa fica perdida. Então, se todo mundo que conseguir entrar nessa sintonia, é o mais importante para ele, independente de 11 fixos no time titular, porque é um elenco que tem qualidade técnica para você girar. Tem, a opção não vai faltar, né? E olha os nomes que a gente falou que estão voltando a aparecer aí do Marinho, do próprio Cebolinha ou do Felipe Luiz. E tem Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Ainda para voltar. Ainda tem Bruno Henrique e Arrascaeta. É verdade, hein? A campanha do Botafogo no ano é melhor que a do Flamengo. O Flamengo jogou 24 jogos, venceu 14, empatou 2 e perdeu 8. Ele tem 61% de aproveitamento.
O Botafogo, 23 jogos, um jogo a menos, uma vitória a mais, 15, 2 empates a mais, 4 derrotas a menos. E uma campanha de 71% de aproveitamento. São jogos diferentes, a gente sabe. Muito diferentes. Mas é uma coisa rara, né? De você partir de uma estatística... É como comparar um time da Série A com o da Série C. O Botafogo jogou agora no Campeonato Carioca, ele não se classificou, ficou jogando com os pequenos. Taça Rio. Fez a final com o Aldax. É verdade. Aí, como diria Lúcio de Castro, sobre tortura, os números dizem qualquer coisa, né? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. O Flamengo jogou Supercopa com o Palmeiras, jogou Mundial de Clubes, o Flamengo jogou Recopa com o Del Valle, e jogou as finais do Carioca, contra a Fluminense e contra a Vasco, semifinal e final, fez jogos seguidos contra os dois. E o Botafogo jogando lá, com o Nova Iguaçu, com o Aldax, o Vampeta, com aqueles times lá. Madureira. Evidentemente é muito mais fácil, né? É um pouquinho mais fácil. Então, isso gera essa diferença. Agora, o Botafogo deu uma acertada. Eu acho que o Luiz Castro voltou a montar o time de uma maneira que talvez seja a única que permita o time nesse momento ser mais competitivo, que é um time mais reativo, mais fechadinho. Foi assim com o São Paulo, quando esteve muito perto de perder. O São Paulo estava quase ganhando aquele jogo, ele estava muito perto de fazer o segundo gol. E aí uma bola jogada na área do São Paulo, a defesa do São Paulo inoperante no jogo aéreo, tomou 2 gols de cabeça, né? Um no começo e no final, aí saiu o gol da vitória do Botafogo. Venceu agora o Bahia, fazendo um jogo bem estratégico, assim, também esperando o Bahia e tal, na segunda-feira. E acho que vai ser igual domingo no Maracanã, vai ser o mesmo comportamento do Botafogo, creio eu. Venceu já 2 jogos, está ali junto com o Fluminense ali com 100% de aproveitamento, mas o Botafogo precisa ser mais testado, né? E esse jogo de domingo, claro, vai ser um teste para o Botafogo importante, o Flamengo também, né? Porque ganhou do Maringá de 8, mas é o Maringá. Agora vai enfrentar um clássico, um time que está motivado. Ontem, né? Ganhou do Ipiranga 2-0. 2-0 na Copa do Brasil. 11 jogos de invencibilidade do Botafogo em cima desse cenário que você colocou. Exato, vários desses jogos são contra os times pequenos do Rio, né? E do brasileiro, o São Paulo e o Bahia, que ele venceu. E você vai ter esses 2 jogos, aí com o Ipiranga tem mais 2, só aí são 4. Teve Sul-Americana. Teve Sul-Americana também. Empatou, por exemplo, lá com o Magallanes, lá no Chile. A torcida ficou furiosa. O Castro, né? Foi até quando teve lá aquela confusão no aeroporto. Foi agora, foi nessa série aí que teve a manifestação do aeroporto. Ele está invicto. Que ele está invicto, quer dizer. O favoritismo do Flamengo é acentuado nesse jogo? Eu acho que é o favorito. Agora, eu não sei se é acentuado, porque ainda preciso ver mais o Flamengo do São Paulo para ter uma ideia do que vai acontecer, né? De como esse time vai se comportar no médio prazo, né? Foram poucos jogos ainda. Eu achei que assim, o time jogou melhor com ele, mesmo no domingo com o Internacional fez um bom jogo, poderia ter vencido. Foi muito parecido o Flamengo Inter e Flamengo com o São Paulo, Botafogo e São Paulo. O Flamengo estava muito perto da vitória, teve oportunidade, bola na trave e tal, e de repente surgiu uma jogada, o Inter foi lá e fez o gol. Com muito mérito, claro, lá do Maurício, que fez um belo arremate. Mas assim, o roteiro do jogo foi muito parecido. Um visitante muito perto da vitória, pressionando para fazer o gol, e aí o time da casa vai lá e aproveita uma oportunidade e ganha o jogo. Agora, o Flamengo está mais tranquilo, mais pacificado, né? Depois da partida de quarta-feira, um nome que estava sempre aparecendo nas redes sociais, na boca do povo, né? Lá no Rio teve um rapaz do estacionamento também que torce pelo Flamengo. E esse cara não está falando mal do Jorge Jesus. O cara agora está falando do São Paulo. O nome de Jorge Jesus deu uma parada, deu uma sumida. Né? Numa semana ruim para ele, né? Porque o Galatasaray empatou, estava perdendo 3-1, empatou o jogo lá do Campeonato Turco no domingo, 3-3. Aí na segunda o Fenerbahçe estava ganhando 3-1, tomou 3-3 nos acréscimos. E era a chance de encostar, ficar 4 pontos atrás. Aí isso na segunda. Semana ruim para o JJ. Aí na quarta-feira o São Paulo com o Flamengo mete 8. Então o pessoal meio que esqueceu um pouco. Isso é importante, porque esse fantasma não para, que nem o fantasma do Tite. Você vê, é igualzinho. É o Corinthians com o Tite e o Flamengo com o Jorge Jesus. Toda hora, Tite, o tempo todo, não tem outro. Jorge Jesus. E a maneira como o Flamengo venceu o jogo, pelo placar elástico, embora o time adversário seja um time muito frágil, né? O Maringá, eu acho que deu uma acalmada e tirou um pouco dessa sombra que fica sempre por ali, né? Porque esse torcedor também que pede Jorge Jesus, ele nem quer saber como é que está na Turquia. Não interessa. Pode perder de 8-0 lá. É aceita, né? Como você fala. É aceita. Tem várias seitas no futebol, de vários técnicos. Como tem. E o Jorge Jesus representa uma delas. E aí o cara fica ali enchendo o saco, pressionando. Não teve um maluco lá que xingou o Gabriel, lá, o Gabigol na saída lá do campo? O Gabigol fez um ótimo jogo, pô. O cara ficou ali xingando. Quem chega com mais moral do clássico, Bigode? Boa tarde para você, GV. Boa tarde para o nosso convidado. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Boa tarde para você que está em casa. Cara, é difícil, mas eu vou ficar com o Botafogo com mais moral. Apesar do 8-2 do Flamengo, pelo fato do Botafogo não perder a 11 jogos
e ter Mas conquistado aí ontem... tem aquele argumento de só tá pegando o Audax, Não, mas pegando calma. os times menores mas do já campeonato pegou, da Taça Rio. Mas né? já pegou um São Paulo, já pegou um Bahia. Esse Ipiranga aí ganhou lá. Já Daqui a pouco a gente vai mostrar a tirado o tabela aqui, ó, Bragantino. dos jogos que o Botafogo não Tem que ver se vai dar espaço, né? Aí no telão, porque são 11 jogos. É bastante Você acha jogo. que eles não sabem mexer na fonte não, pra diminuir? Não, porque eles estavam reclamando lá. Tá lá em cima, Eu tava lá em Vai cima. botar letra desse tamanho aqui, Eles vai estavam ficar até lá, reclamando. Estúdio da Gardênia. Que 11 eram muitos jogos. Sem contar que foi a 6ª vitória consecutiva do Botafogo. Isso, é bom. Então, nesse aspecto eu fico com o Botafogo. Mas você falou sobre favoritismo. Esse jogo eu acho bastante equilibrado. Até porque eu acho que o Flamengo vai mexer um pouco no time. Depois a gente vai falar O sobre João isso. tá falando que você tá no muro. Não tô no muro. Quem chega com mais moral, o Botafogo. Mas favoritismo, pra mim, é igual. Mas quem chega com mais moral, é o Botafogo. Abre o microfone e fala que você tá falando que ele tá na mureta. Vai, fala aí. Muretando, Aí. porque não é favoritismo, é moral. Então, a moral, eu já respondi, meu amigo Tome. João Lidton. Tome. Só porque eu falei que você achou que não ia dar espaço pra colocar as 11 vitórias do Botafogo, né? Tome. Toma lá da cá, né, Tome. Lidton? Tá bom, tá bom. Viola, e aí? Sem mureta? Não, sem mureta, cara. Assim, hoje o Flamengo está voltando a crescer, está voltando a ter a identidade que a gente sempre teve, sempre viu do Flamengo. A gente sabe que a qualidade individual do Flamengo é maior do que a do Botafogo. Sim. O Botafogo está no grande momento, mas o Carioca deixou a gente preocupado. Então, assim, ele melhorou de alguns meses para cá. Vejo uma evolução bastante interessante no Botafogo. É um time que tem jogadores com muita qualidade, mas individualmente, a peça individual das duas equipes, o Flamengo tem superioridade para definir um clássico. Então, eu acredito que o Flamengo chega mais moral, até pelo fato da goleada. Fez um baita jogo contra o Inter. Sim. Foi Fez um bem. baita Não jogo. pode tomar um gol aos 50, né? Não, Aos exatamente. Aí, 55. algumas coisas que o São Paulo vem corrigindo, vem melhorando no aspecto do time. Que o Flamengo estava sem aquela identidade, aquela Sem vontade. vontade, O time jogou uma decisão que parecia que era um time pequeno contra um time grande, que era o Fluminense. E o Flamengo não jogou, não competiu naquele tava jogo. lá junto. E aí não é legal. Então, assim, hoje não. Hoje a gente já vê o próprio jogador da briga que o Gabigol teve. Briga não, discussão que teve Gabigol e o Thiago Maia já demonstra uma atitude dentro do campo. E isso demonstra que o time está querendo. Depois eles vão lá, se abraçam e a gente sabe como é que funciona. Briga é normal. Hoje eu mandei o Flávio se lascar Assim, 3 vezes de manhã. Eu acredito que chega mais moral pelos os últimos jogos do Flamengo. Pelos últimos jogos do Muito Flamengo. bem, sem mureta. Então um acha que é o Botafogo, o outro acha que é o Flamengo. E voltando pro clássico. Porque tá bombando real mesmo na audiência. Graças a Deus, amém. Receba. Bora, fica aí, bota Receba. pra cima. Atisson, Bora. essa mudança de esquema tático toda hora não pode ser ruim para um Flamengo que tá meio perdido depois do Portugal? Não, assim, eu olhando pelo que a gente conhece dos jogadores, da experiência dos jogadores, da qualidade, da inteligência individual dos seus atletas, eu acredito que não. Até bom para exatamente ter variações dentro do próprio jogo. Às vezes você, com o próprio jogador, você consegue mudar as características e o seu próprio sistema tático. Eu acho que isso aí é uma forma de você acrescentar e aumentar o teu potencial para conseguir vencer do adversário. Porque dentro do próprio jogo você conseguir uma estratégia nova. Porque você, dentro do jogo, você vai lá, bota no quadro, você inicia com uma estratégia. Mas não é melhor Mas ele feijãozinho? Não, eu acho que não. Eu acho que essa mudança ela é importante, porque tem jogo que você não vai conseguir, às vezes, na tua estratégia, surpreender o adversário. E aí você tem que criar coisa nova. Aí, se você não souber fazer isso e não tiver... Por isso que é importante você ter tempo para trabalhar. Como ele está sem tempo para trabalhar, ele está fazendo dentro do jogo. Dentro do jogo ele está fazendo o seu treinamento e as suas experiências. Eu acho que isso aí é fundamental. Está dando certo. Porque assim, a gente já conhece o trabalho do Sampaoli. Importante é a gente frisar que ele sabe valorizar o que o Flamengo tem de melhor, que é a posse de bola. O Flamengo sempre jogou com isso, sempre buscou a vitória com posse de bola. Não vai jogar atrás e sair no contra-ataque. Isso não é cultura do nosso time, não é cultura do nosso país, principalmente seleção brasileira. Então ele está conseguindo entender as características individuais dos seus jogadores para colocar no momento e no lugar certo. Então assim, essa é uma mudança importante, porque tem hora que você vai ter que mudar. Você tem que jogar com dois atacantes, às vezes você tem que jogar com 3 volantes por dentro, às vezes você tem que jogar com um losango para surpreender o adversário, tem que botar extremo, e aí você tem jogadores com essa característica para surpreender o adversário. Um exemplo disso, traduzindo em momentos. Em português. Não, é porque a explicação da Atisson foi bem didática, mas ele fez isso contra o Nublense.
Ele começa o jogo com 3 zagueiros, e aí no segundo tempo ele tira o Fabrício Bruno, bota o Wesley. Me senti professor agora. Não, mas você é o professor. Professor, você é o Atirson. professor, Caraca, você é o professor. Então, e era uma coisa que, quando o Atirson principalmente participava com a gente na época do Vitor Pereira, a gente sempre batia nessa tecla. Ele quer enfiar a goela abaixo o esquema tático dele, o que ele acredita de futebol. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte, e aí com todo respeito, e a gente sabe que quando vê com todo respeito vem uma porrada depois. Sim. Nublense e Maringá não podem ser ponto de corte pro Flamengo. Eu quero ver Botafogo, Mas aí eu quero ver Racing. Mas a gente tem que levar sim. em consideração o momento. Exatamente. O Nublense foi um dos primeiros jogos do Mas é assim, do é São bom Paulo. para esses 2 jogos aí, principalmente, é bom para você trazer de volta a confiança, você trazer de volta a competitividade dentro do seu próprio elenco, mostrar que todos os jogadores são importantes para o treinador. Não entrar ali, sair, o outro ficar xingando. O cara que está satisfeito no banco, ele tem que ir para outro time. Porque você não pode estar satisfeito no banco. isso. Você não pode estar satisfeito se você sair. Você não pode também brigar com o seu companheiro que está entrando. Você não pode brigar com o treinador. Você tem que entender, mas você não pode ficar satisfeito. Você tem que estar realmente... Por quê? Eu já tive dentro do campo, entendia que não era legal sair, mas eu sempre tive respeito pelos meus companheiros e o treinador, porque ele é o comandante. Eu tenho que entender o que eu tenho que melhorar. Por que eu estou saindo? Aí sim. Bom ponto para levantar contigo aqui rapidinho. O Varela vai precisar fazer uma cirurgia no quadril, vai ficar fora por um tempo, mais oportunidade pro menino Wesley. Que tá crescendo. Atirson, como joga a bola esse moleque, hein? Tá crescendo, tá evoluindo. É um jogador que tem um potencial ofensivo incrível, não tem medo. É um Lembra jogador Atirson? Agudo. Agudo, vai pra cima, dribla, não tem medo de fazer as jogadas individuais. É um jogador que vai, principalmente com a chegada do São Paulo, ele tá crescendo, ele tá ganhando espaço. Os 2 jogadores da lateral estão machucados. Caiu no colo dele, mas ele está preparado. Ele esteve também lesionado um tempo atrás. Quase foi pro Barcelona emprestado. Então, assim, graças a Deus ele ficou no Flamengo, está aproveitando a chance, hoje para mim é o titular absoluto. E um grande problema para o São Paulo agora para esse jogo contra o Botafogo. Você só tem Ayrton Lucas e o Wesley de laterais. O Felipe Luiz está machucado, do lado direito o Mateuzinho e Varela agora também machucados. Pronta a recuperação pros lateras do Mengão. Olha, rapaziada, deixa eu falar um negócio. Eu gosto muito do Flávio Amêndola, eu gosto muito do GV, do Atirson, então nem se fala. Mas no meu entendimento, cara, o comentário mais coerente ali foi do Atirson. Porque a gente viu a ESPN, a gente viu o Jovem Pan, a gente viu o Donos da Bola. Está se colocando uma campanha que o Botafogo não está fazendo. Isso é um retrato do resultadismo, do imediatismo que a gente tem no Brasil. Porque o Botafogo tem um time mais encorpado, uma definição tática. Esse time tomou um sufoco de um time horroroso lá da Sul-Americana, como citou o Mauro César, tal de Metropolitano. Metropolitano foi o Inter, eu até esqueci o nome do time. Tá? O Botafogo jogou contra times fraquíssimos, Audax, né? Pela Taça Rio, que só joga time pequeno, sequer se classificou no mata-mata, por mais que o Flamengo tomou uma pancada, mas foi na final. O Flamengo enfrentou o Palmeiras, o Flamengo enfrentou o Del Valle, o Flamengo enfrentou o Al Hilal, o Flamengo enfrentou já o Internacional fora de casa. Então, assim, mas eu gosto assim, deixa eles cutucar a onça com a vara curta, tá tranquilo, ó, tá tranquilo. E outro, só corrigindo a querida Roberta Barroso, grande jornalista, mas ela fala que o Flamengo jogou no 4-3-3, a formação tática inicial, você olhando dentro do campo, é 4-3-3, mas durante o jogo, o Sampaoli varia muito. Nesse jogo contra o Maringá, por exemplo, o Ayrton Lucas, ele fazia muito um terceiro zagueiro ali e o Wesley subia mais, fazendo uma linha de 3 atrás, tá? Então, tem que ficar atento a isso também. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like é que dá moral pro canal. Se inscreve e deixa o like. Tamo juntão, saudações brunegras.